E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Você já ouviu falar em bandeira falsa? É um conceito intrigante e ao mesmo tempo assustador. É um termo usado para descrever uma ação militar ou política feita para enganar a galera. Tipo, fazer parecer que outra pessoa ou grupo é o responsável. Basicamente, é uma forma de manipulação. Imagine só, um país querendo entrar em guerra ataca o próprio território e culpa o inimigo. Parece coisa de filme, né? Mas isso já aconteceu várias vezes na história. E isso é uma bandeira falsa. É uma estratégia para justificar ações que de outra forma seriam inaceitáveis. Essa tática é velha como o mundo, usada por governos e grupos ao longo da história para manipular a opinião pública, sabe? Desde a antiguidade até os tempos modernos, as bandeiras falsas têm sido uma ferramenta poderosa. É como um jeitinho errado de justificar ações que ninguém aceitaria normalmente. Muitas vezes, essas ações são usadas para iniciar guerras ou suprimir dissidências. As bandeiras falsas se aproveitam do medo e da incerteza das pessoas. Elas criam um ambiente de pânico e confusão, onde é mais fácil manipular a opinião pública. Por isso, entender esse conceito é super importante para analisarmos eventos históricos e atuais com um olhar crítico e identificar possíveis manipulações. Fique ligado e questione sempre as narrativas apresentadas. A real é que o objetivo de uma operação de bandeira falsa é bem claro: enganar o público. É criar uma desculpa esfarrapada para uma ação que, na moral, ninguém engoliria. A ideia é básica: se você quer atacar alguém, faz parecer que foi atacado primeiro, sacou? Os governos usam essas bandeiras falsas para um monte de coisas: começar guerras, ganhar apoio popular, calar a boca de quem discorda. As táticas mudam, mas o objetivo é sempre o mesmo: manipulação. A história está cheia de exemplos de bandeiras falsas, algumas comprovadas, outras ainda debatidas. Analisar esses casos nos ajuda a entender como essa tática funciona na prática. Um exemplo clássico de bandeira falsa é o incidente de Gleiwitz, ocorrido em agosto de 1939, que se tornou um marco na história. Soldados da SS alemã, disfarçados de soldados poloneses, atacaram uma estação de rádio alemã perto da cidade de Gleiwitz, na fronteira com a Polônia. Durante o ataque armado, os alemães utilizaram um prisioneiro de um campo de concentração, vestiram-no como soldado polonês, fizeram-no parecer morto e deixaram seu corpo no local para incriminar a Polônia. Em seguida, a máquina de propaganda nazista rapidamente culpou a Polônia pelo ataque, espalhando a notícia através de jornais e cartazes. Hitler usou essa armação como pretexto para justificar a invasão da Polônia, alegando que a Alemanha estava se defendendo de uma agressão polonesa. Apenas 2 dias depois, a Alemanha declarou guerra à Polônia, marcando o início da Segunda Guerra Mundial, um conflito que mudaria o curso da história. O incidente de Gleiwitz é um exemplo claro de como uma operação de bandeira falsa pode ter consequências devastadoras, desencadeando eventos que levaram a uma guerra mundial e milhões de mortes. Outro caso polêmico é o incidente do Golfo de Tonkin, em 1964. Navios de guerra americanos disseram que foram atacados por barcos torpedeiros norte-vietnamitas no Golfo de Tonkin. Esse rolo todo levou os Estados Unidos a se meterem de vez na Guerra do Vietnã. Só que a verdade sobre o incidente é questionada até hoje. As provas mostram que o segundo ataque, que justificou a reação americana, pode não ter acontecido. O Golfo de Tonkin mostra como as bandeiras falsas podem ser usadas para justificar intervenções militares, mesmo que sejam armações. Mas por que alguém usaria uma bandeira falsa? Essa é uma pergunta intrigante. Governos e grupos usam essa tática por vários motivos, e cada um deles tem suas próprias justificativas. Um dos motivos mais comuns é arrumar uma desculpa esfarrapada para a guerra.
Quando um país quer atacar outro, mas não tem um motivo legítimo, uma bandeira falsa pode ser a solução perfeita. Se um país quer atacar outro, mas não tem um motivo, uma bandeira falsa pode ser a solução. Criar um ataque simulado pode justificar uma resposta militar. Outro motivo é unir a população contra um inimigo em comum, tipo um ataque terrorista forjado, sabe? Isso pode criar um senso de unidade e propósito entre as pessoas. O medo e a revolta são armas poderosas nas mãos de quem quer manipular. Quando as pessoas estão com medo, elas são mais fáceis de controlar e direcionar. Governos também usam bandeiras falsas para aumentar seu poder. Eles podem criar crises artificiais para justificar medidas extremas. Depois de um ataque terrorista, por exemplo, um governo pode aprovar leis que limitam a liberdade das pessoas em nome da segurança. É de dar medo. Essas leis podem restringir direitos civis e aumentar o controle governamental sobre a população. As bandeiras falsas andam de mãos dadas com a propaganda. A mídia é usada para espalhar a versão oficial dos fatos, demonizar o inimigo e fazer a cabeça do público. Antigamente, controlar a mídia era moleza. Os governos censuravam informações e controlavam tudo o que era publicado. Com a internet e as redes sociais, a coisa ficou mais complicada. Mas, ao mesmo tempo, a internet também abriu portas para novas formas de manipulação, como a desinformação e as fake news. É preciso ter muito cuidado com as informações que consumimos. A teoria das bandeiras falsas é vista com desconfiança por muita gente. Os críticos dizem que ela é baseada em especulação e não em provas reais. Eles também argumentam que a teoria faz as pessoas desconfiarem do governo e das instituições. É importante lembrar que nem toda teoria da conspiração é verdadeira. Algumas são pura especulação. Mas, só porque existem teorias da conspiração, não significa que tudo o que o governo faz é certo. É preciso ter senso crítico, questionar informações e buscar diferentes pontos de vista. A verdade geralmente está no meio do caminho. Na era da informação, a diferença entre o real e o falso é cada vez mais tênue. A internet e as redes sociais permitem que informações, sejam elas verdadeiras ou falsas, se espalhem pelo mundo em segundos. Isso facilita a vida de governos e grupos que querem usar bandeiras falsas para manipular a opinião pública. Mas, ao mesmo tempo, a internet também ajuda jornalistas e cidadãos a investigarem e exporem essas operações. É como uma moeda de dois lados. Por um lado, estamos mais vulneráveis à manipulação. Por outro, temos mais ferramentas para combatê-la. Com tanta informação disponível, o pensamento crítico é mais importante do que nunca. Não podemos acreditar em tudo o que lemos ou ouvimos, né? Precisamos questionar as informações, buscar diferentes pontos de vista e formar nossas próprias opiniões. O pensamento crítico envolve questionar a fonte da informação, buscar diferentes perspectivas, identificar se a informação está tentando nos influenciar e formar nossas próprias opiniões. Não seja Maria vai com as outras. Pense por si mesmo. No mundo em que vivemos, informação é poder. Quem controla a narrativa controla a percepção do público. Governos, empresas e grupos de interesse estão sempre tentando moldar a maneira como vemos o mundo. É nosso dever questionar essas narrativas. Não aceite a versão oficial dos fatos sem questionar. Busque informações, faça perguntas e tire suas próprias conclusões. O futuro da democracia depende da nossa capacidade de pensar criticamente e separar o joio do trigo. As bandeiras falsas são uma realidade preocupante no mundo em que vivemos. Governos e grupos as usam para manipular a opinião pública, justificar guerras e aumentar seu poder. Cabe a cada um de nós ficar esperto, questionar informações e lutar pela verdade. O pensamento crítico é a nossa melhor arma contra a manipulação. Ao questionar narrativas,
buscar diferentes perspectivas e formar nossas próprias opiniões, podemos nos proteger da desinformação e construir um futuro mais justo e democrático.